Meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo e quero falar com vocês sobre uma mensagem muito importante, um ensino muito importante, que é sobre a Igreja de Cristo. Eu quero tratar com vocês hoje sobre uma doutrina da eclesiologia, a doutrina da Igreja. E à luz do texto sobre esse assunto, é a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, do verso 14 ao 16, que diz assim: Escrevo essas coisas esperando ver-te bem depressa, mais tarde, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo e coluna e baluarte da verdade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, e crido no mundo e recebido acima na glória. O que eu quero falar com vocês é sobre o seguinte tema: as características da Igreja de Cristo. Esse assunto é um assunto que muitas vezes ele não é muito falado e às vezes não é muito divulgado, principalmente nos púlpitos brasileiros. Tratar sobre a Igreja de Cristo. Como nós somos Igreja de Cristo. E isso é um assunto que nós precisamos ter muita atenção, de nós entendermos. Será que nós fazemos parte mesmo da Igreja de Cristo? Será que a nossa vida ela é evidenciada por sermos parte da Igreja de Cristo? Então eu quero trazer alguns pontos aqui com vocês para nós possamos entender exatamente a grande ilusão em relação à Igreja de Cristo. E pelo tema as características da Igreja de Cristo, se nós vamos olhar dentro da luz da palavra, nós vamos observar que existem muitas características. Mas eu quero destacar 3 características aqui com vocês, que está relacionado ao nosso texto, que nós lemos aqui hoje. E aqui, esses 3 pontos aqui que eu quero extrair com vocês, eu quero que você preste bastante atenção em relação a isso. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que a Igreja de Cristo, ela tem um dono, que é o próprio Cristo. A igreja, eu quero falar sobre o segundo ponto, o caráter da Igreja de Cristo. E eu quero falar sobre o terceiro ponto, a constituição da Igreja de Cristo, que é a sua palavra. Pois bem, eu quero começar a falar com você sobre o primeiro ponto. A Igreja de Cristo, ela tem um dono. O que nós precisamos entender em relação a isso é que eu e você, nós não somos dono da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem um dono. E o dono da Igreja de Cristo é o próprio Cristo. Sabe por quê, meus queridos? Porque foi Cristo que deu a sua vida na cruz do Calvário pela Igreja. Quando nós vamos para Efésios capítulo de número 5, no verso 25, Paulo vai dizer assim: marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim ele mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificá-la com a lavagem da água pela palavra. Então, observe uma coisa: quem morreu pela igreja? Quem deu a sua vida pela igreja? Foi Cristo. Cristo, na cruz do Calvário, ele comprou a igreja com preço de sangue, dando a sua vida na cruz do Calvário, sofrendo na cruz do Calvário a ira de Deus pela igreja. Então, tudo que nós temos que entender que a Igreja de Cristo, ela não precisa de nada que venha do homem. Nada, nenhum recurso, nenhum subsídio que possa existir, que venha deste mundo, a igreja ela não precisa. A igreja não precisa de nenhum condimentos e nenhum rendimentos que o mundo possa extrair. Nada. Nenhum recurso. Ela não necessita de nada deste mundo e de nada que venha do homem.
A única coisa que a igreja precisa é entender que ela tem um dono e todos os recursos e subsídios que ela precisa vêm de Cristo. Às vezes nós entendemos e achamos que a igreja de Cristo, ela precisa de nós, ou nós que somos os donos dela. Porque às vezes queremos usar a igreja de Cristo para exatamente extrair para nós benefícios para realizar os nossos desejos. Querido, você está enganado. A palavra do Senhor fala assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ela não prevalecerá. Porque quem está à frente da igreja de Cristo é o próprio Cristo, nosso general. E nós, às vezes, achamos que a igreja de Cristo precisa do homem. Ela não precisa. Ela não precisa do seu intelectualismo, ela não precisa da sua vida financeira, ela não precisa da sua inteligência econômica, ela não precisa dos seus esforços, ela não precisa da sua performance. Não. A igreja de Cristo, ela é 100%, ela necessita do Senhor. Porque é o Senhor que é o governo dela. É o Senhor que orquestra todas as coisas. E por que nós estamos dizendo isso? Porque nós precisamos entender que a igreja de Cristo não depende de nada deste mundo. Porque a visão da igreja de Cristo é do alto, é vertical, não é horizontal, meu querido. Mas observe uma coisa que eu quero te fazer uma pergunta. Você faz parte da igreja de Cristo? Você tem evidências que você faz parte da igreja de Cristo? Quais são elas? Quais são essas evidências? Quais são esses pontos? Eu quero extrair com vocês aqui 2 pontos aqui nesse texto para mostrar para vocês 2 evidências, 2 princípios que nós fazemos parte da igreja de Cristo. Está exatamente no verso 15, que está escrito assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Primeira coisa, a igreja ela é do Deus vivo, ela não é do Deus morto, não é do Deus parado, não é de um Deus que está estagnado, engessado. É uma igreja do Deus vivo. E esses 2 pontos, esses 2 verbos aqui que Paulo ele diz aqui para Timóteo, é muito interessante. Por quê, meus irmãos? Porque Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja primórdia da Ásia Menor. Através dessa igreja, Paulo se estendeu o evangelho para a província da Ásia Menor. E observe que Paulo vai deixar 2 pontos, 2 princípios interessantes aqui, 2 verbos, que vai destacar exatamente as evidências daquele que faz parte da igreja de Cristo. A primeira evidência é andar. Essa palavra andar é a palavra grega a palavra grega que significa peripatel. Ela não só significa caminhar em uma estrada ou simplesmente trafegar em uma rodovia, não. Essa palavra aqui, ela quer dizer sobre estilo de vida, comportamento de vida, caráter de vida. Ela quer dizer sobre esse assunto. Ela não é uma palavra simples. É como nós nos portamos como a igreja de Cristo. Em 1 Pedro vai dizer assim, seja santo, porque eu sou santo. Se então Cristo é santo, então nós também temos que ser santos. Porque se nós não formos santos, nós não exatamente andamos segundo as características da igreja de Cristo. E por que isso que ele vai dizer isso? Porque quando você vai para Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo vai dizer assim, não vos conformeis com este mundo. Essa palavra que Paulo está usando é a palavra para forma. É a palavra para forma. Essa palavra para forma é a palavra de moldura, ser moldado, ser forjado, ser modelado, segundo a vontade do Senhor. Nós podemos dizer, meus irmãos, tipo assim, que nós temos que ter uma forma.
Imagine comigo, você bate um bolo, pega toda a receita, bate o bolo com todo carinho, amor e dedicação exatamente para um café da sua família. Você, quando acaba de bater toda a receita de bolo, ela está sólida, né? Meio líquida, sólida, podemos dizer. Quando você coloca na forma, aí ela toma a forma que você quer. Então, às vezes você pega uma forma redonda, pega uma forma quadrada, pega uma forma retangular. Então, quando você coloca na forma e leva ao fogo e aquele bolo assa, ele simplesmente vai tomar a forma daquela forma. Então, o que acontece? Quando o Senhor trabalha na nossa vida, quando o Senhor nos chama, Ele quer que nós tenhamos uma forma de vida. Nós temos uma forma de vida. É andarmos, temos um estilo de vida e temos uma forma de que vida? De uma vida santa na presença dEle. Nós temos que entender que nós somos cidadãos da eternidade. Nós não fazemos parte deste mundo. Eu não sou deste mundo e vós também não sois. Nós não somos deste mundo. Nós somos exatamente da eternidade. A igreja de Cristo, ela faz parte da eternidade. É na igreja militante, onde ela irá se transformar como igreja triunfante. Perfeito? Mas ela tem que ter forma. A forma dela não é este mundo. A forma dela é a forma de Cristo. Por que a forma de Cristo? Porque é segundo Cristo que nós temos que ser. Observe uma coisa comigo. Quando o Senhor, qual que é a evidência da justificação? Quando o Senhor nos justifica pela fé, nós fomos justificados pela fé, qual que é a evidência da justificação? É exatamente a santificação. É nós nos tornarmos santos. Então nós entramos num processo. Esse processo é qual? É o processo de santificação. Esse processo de santificação, esse processo acontece como? Ele acontece através do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a forjar a nossa vida, trabalhar na nossa vida. Então, o que é forjar? É como forjar uma espada. É levada ao fogo, aquecida até 300 graus ao extremo, e depois é colocado na bigorna e ali o ferreiro vai dando marteladas naquele ferro e aquele ferro vai se transformando, se formando em uma espada. Então é segundo o trabalho do ferreiro. O Espírito Santo é que trabalha em nós. Ele vai tirando todos os metais pesados, todas as escórias, tudo aquilo que é pecado, pensamentos distorcidos, né? Pensamentos distorcidos, falas intobes. Então, ele vai trabalhando em nós. Para que processo? Para que propósito? Para exatamente aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 29. O que dantes conheceu, o também os predestinou, para que seja conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, o que é exatamente o processo do Espírito Santo? É termos a imagem de Jesus Cristo. O que é o processo de santificação? É a estatura de varão perfeito. É termos Jesus como modelo da nossa vida. Quando nós caminhamos na presença de Deus, cada dia nós temos que parecer mais com Cristo. Mais com Cristo. Então, quando nós aparecemos mais com Cristo, mais a evidência da salvação, ela vai sendo vista em nós. Cada vez que nós parecemos mais com Cristo, mais nós andamos em santificação na presença do Senhor. Mas isso acontece como? Isso acontece com aquele que tem um estilo de vida na presença de Deus, aquele que tem um estilo de vida santo, é aquele que foi, primeira coisa, regenerado. É aquele que recebeu novo nascimento. Aquele que foi recriado. Aquele que recebeu novo parto na presença de Deus. Então houve uma obra transcendental dentro dele. Houve uma obra gloriosa dentro dele, uma obra do Espírito Santo, que trouxe um novo nascimento. Eu faço parte de tal denominação, faço tal coisa em tal denominação. Aí eu prego, eu toco, eu canto, eu faço isso, faço aquilo. Não, isso não é evidência. A evidência é o novo nascimento. E essa evidência é algo interno. E essa obra não tem nenhum requisito nosso, essa obra é exclusiva do Espírito Santo. Quando nós somos transformados, recebemos o novo nascimento, somos regenerados pelo Espírito Santo,
Nós começamos agora, nesse processo de santificação, ter um novo estilo de vida, ter andar num novo caminho de vida, de uma nova forma de vida. É essa que é a grande questão. Esses que estão assim fazem parte da igreja de Cristo. O que está acontecendo hoje? Nós olhamos muitas coisas que a igreja hoje ela não tem forma. A forma que ela tem não é a forma de Cristo. A forma que a igreja de hoje tem, que não é a igreja de Cristo, é exatamente a forma do mundo. É a forma da carne. É uma igreja sensual. É uma igreja prolixa. É uma igreja que ela não propaga o evangelho eterno, o verdadeiro evangelho, sacro evangelho. Não, o evangelho genuíno é um evangelho a qual ele está construindo exatamente, está tendo um fundamento para essa vida, tomando a forma do mundo, tomando às vezes o estilo do mundo. E não podemos às vezes isso, meus irmãos. Nós temos que entender que o nosso estilo de vida é o estilo de vida de cidadãos eternais. A igreja ela tem que aparecer com Cristo. Porque quando nós vamos para a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer que nós somos nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Você tem que entender que quando nós temos um estilo de vida santo, nós somos propriedade de Cristo. Nós somos propriedades exclusivas dele, não do mundo. Então, se você às vezes tem um comportamento mundano, se você muitas vezes está vivendo de uma vida mundana e acha que está vivendo a igreja de Cristo, diz que você está enganado. Você precisa mudar de vida. Você precisa mudar de comportamento. Você precisa ser influenciado exatamente pelo Espírito Santo, não ser influenciado pelo mundo. Então, esse é ter um estilo de vida. É o primeiro princípio. O segundo princípio aqui que Paulo destaca é casa de Deus. Essa palavra aqui, a palavra casa na língua grega tem duas palavras que é muito interessante. É a primeira palavra oikos, que significa família de Deus, povo de Deus, e a palavra naos, que significa templo, santuário de Deus, templo do Espírito Santo. A primeira coisa que nós temos que compreender é que nós somos família de Deus, povo de Deus. Eu não estou aqui falando de instituição, meu querido. Eu não estou falando aqui na mensagem sobre denominação, congregação, não. Aqui não é um lugar que nós adoramos a Deus. Só isso. Eu estou falando aqui de ser um povo de Deus, família de Deus. E ser exatamente governado pelo Senhor. Quando nós temos isso, quando nós entendemos que nós somos templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, somos santuários do Deus vivo, nós compreendemos que nós somos igreja de Cristo. Nós temos, às vezes, evidências concretas, palpáveis, exclusivas, que nós fazemos parte da igreja de Cristo. Você não pode, querido, muitas vezes, se relacionar com coisas que o mundo propaga, de maneira nenhuma. Como você pode ser templo do Espírito Santo cheio de tatuagem? Não que você venha ser, às vezes, antes da ignorância. Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando agora. Tem igrejas que acham que isso é a coisa mais normal do mundo. Bebidas alcoólicas, jovens vivendo dentro da prostituição, levando as suas namoradas para não sei aonde. Muitas vezes casais que vivem em conflitos dentro de casa, traição, adultério, pedofilia, corrupção ativa. E aí você diz para o mundo que você é templo do Espírito Santo, que você faz parte da igreja de Cristo, que você faz parte da igreja de Deus, que você é da família de Deus? Não, meu querido. Isso não faz parte. Nós somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Nós temos que ser limpos, purificados, porque somos lavados pela palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender como igreja de Cristo. Se nós não temos essas características em nós,
Não, meu querido, não tem como, meu irmão. Nós entendemos que somos igreja de Cristo. Mas se nós estamos vivendo essas características, essas evidências, e essas evidências são vistas, exclusivas, são vistas, literalmente, nós fazemos parte da igreja de Cristo. E Jesus Cristo, ele é o nosso governo. Mas voltando para a primeira característica, eu quero destacar com vocês exatamente sobre ser dono da igreja de Cristo. O que é que está acontecendo? Observe comigo uma coisa. Imagine você, alguém convida você para dentro da sua casa, você recebe uma visita, e essa visita está em sua esposa e seus filhos, e chega essa visita lá dentro da sua casa. Você quer tratar ela com todo carinho, você quer tratar ela com todo o amor, com toda a dedicação, com toda a educação, ser cortês com ela. Mas imagine de uma hora para outra, essa pessoa senta no seu sofá e ela começa a dar ordem para sua esposa para ir cozinhar para ela. Ela começa a dar ordem para o seu filho ir lá pegar água para ela, preparar algo para ela. Imagine se ele começa a dar ordem dentro da sua casa. Você olha, estranha isso e observa e fala assim, peraí, a autoridade dessa casa sou eu, o governo dessa casa sou eu. Por que ele está regindo muitas vezes esse tipo de coisa? Então você vai ficar aborrecido, você vai ficar chateado e literalmente você vai entrar em ação em relação a isso. Mas imagine comigo também, imagine você ter uma escola e você construiu toda a grade daquela escola, toda a grade de ensino pedagógico sobre aquela escola. Você instruiu todos os professores ali, para que pudesse ser daquela forma o ensino, e aquele ensino pudesse ser contundente, verdadeiro, para que os alunos saíssem dali formados, para que os alunos saíssem dali bem forjados em relação ao ensino. E você construiu aquela escola, e aquela escola começou a ter um grande índice no bairro, e naquele momento aquela escola começou a ser muito falada, porque ela começou a ter muitos alunos, pela competência que ela tinha em relação do repasse do ensino. Mas imagine que você traz um novo professor, e um professor agora ele toma uma postura totalmente inadequada. Ele senta na sua cadeira, lá, de dono da escola, ele simplesmente começa a mudar a grade pedagógica todinha da sua escola, ele começa a instruir os professores exatamente com outras instruções, e o ensino daquela escola começa a entrar numa fase de decadência. Logo de cara você vai olhar e vai dizer, mas peraí, foi eu que construí essa escola, foi eu que formei esse ensino, foi eu que escrevi todas as grades grade pedagógica, foi eu que instruí todos os professores. Como que esse camarada pode chegar aqui e mudar tudo? Meus irmãos, é exatamente o que está acontecendo na igreja hoje. Na primeira coisa, nós queremos tirar a autoridade de Deus e o governo do Senhor da igreja, e queremos colocar a autoridade do homem. O homem quer tomar a autoridade da igreja de Cristo e quer reger a igreja de Cristo com um braço de ferro, para que ele possa buscar o seu próprio, possa usar a igreja de Cristo para os seus próprios benefícios, para riquezas, bens, prestígios, convive com pessoas importantes, principalmente pessoas que estão dentro da área política, das mídias faladas. Essa é a grande questão. E nós estamos tirando o governo e a autoridade de Deus, de Cristo, dentro da igreja. Uma outra coisa é o ensino. Nós estamos tirando o ensino verdadeiro. As escrituras, elas não estão sendo pregadas. Estão sendo pregadas como deveria ser pregada. Às vezes nós oferecemos um trigo, mas estamos oferecendo um trigo que muitas vezes corrupto. Palhas, onde as pessoas estão se afundando nisso, estão distorcendo o ensino. Aquilo que o Senhor estabeleceu, toda a grade pedagógica das escrituras que o Senhor estabeleceu, toda a instrução, todos os homens que o Senhor levantou no passado,
A igreja, da igreja primitiva, dos pais da igreja, né, da reforma, nós estamos distorcendo isso. Sabe por que nós estamos distorcendo e colocando novos ensinos, novas ideologias? É um pragmatismo ridículo. Nós estamos trocando uma palavra de Deus por coisas fúteis dentro da igreja. O povo de Deus está trocando muitas vezes a palavra de Deus, o ensino do Senhor, a instrução do Senhor, os mandamentos do Senhor, por coisas ridículas. E nós perdemos tempo, porque poderíamos estar pregando o Evangelho de Cristo, e aí nós estamos absorvendo e trazendo o mundo para dentro da igreja. Eu quero te dizer uma coisa, a igreja ela tem um dono, e o dono da igreja não é você e nem eu, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que constituiu o ensino da igreja, e a palavra é dele, a palavra não é nossa. Em Colossenses capítulo 1, verso 18 diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, para que tudo ele tenha governo, para que ele seja um único governo, único. A palavra do Senhor também vai dizer assim, Atos Apóstolos capítulo 2, 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É Ele que acrescenta, é Ele que coloca. Ninguém vem a mim sem que o Pai não tenha me enviado. É Ele que acrescenta. A palavra também diz assim em Mateus capítulo 16, verso 18, eu te digo que você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, por quê? Porque a igreja de Cristo é dele, não é de mais ninguém. Observe comigo no segundo ponto aqui, na segunda característica, é exatamente o caráter da igreja de Cristo. E isso está na parte B do versículo 15, que diz assim: a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e fundamento da verdade. A primeira coisa que vai destacar aqui, meus queridos, é que a igreja de Cristo, ela tem um caráter. E o caráter da igreja de Cristo é a verdade de Deus. Porque Ele é a própria verdade. Jesus Cristo é a própria verdade. Observe comigo que ele vai dizer assim em Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a única verdade que o mundo precisa conhecer, que nós precisamos conhecer. Essa verdade que ele está dizendo, ela é inegociável. Essa verdade que ele está dizendo é uma verdade que é inegociável, é incontaminável. A igreja de Cristo tem que ter um caráter. E o caráter que ela foi forjada é o caráter da verdade de Deus, que é Cristo. Essa verdade, ela não pode sair dos nossos lábios. Essa verdade, ela não pode sair da nossa vida. Muitos no passado morreram por essa verdade. Quando nós pegamos, às vezes, Policarpo da igreja de Esmina, que foi degolado na praça, porque não negou essa verdade. A igreja primitiva, que foi levada às arenas em Roma, onde os seus filhos foram devorados por leões nas suas frentes, onde a igreja foi enrolada em pele de carneiro e ser devorada pelos leões faimados da Líbia, onde a igreja foi triturada, onde a igreja, por causa dessa verdade, por Nero, ela foi colocada nos postes, jogado pinche, colocado fogo para iluminar a cidade. A igreja foi torturada, a igreja foi martirizada. E sabe por que a igreja foi martirizada? Para não perder esse caráter, que é o caráter da verdade de Deus. Eles não negavam a verdade, eles não negociavam a verdade, de maneira nenhuma. Sabe por que eles não negavam a verdade? Sabe por que eles não tinham essa grande questão? Por um propósito, porque sabiam quem eles tinham crido.
e sabiam que aqueles que criam, eles sabiam que tudo estava patente aos seus olhos, então eles não negavam a verdade. Eles sabiam quem era Cristo, eles conheciam a Cristo, eles sabiam quem serviam, que era Deus. Eles sabiam que o Espírito Santo operava nas suas vidas, então não negociava a verdade. E a igreja hoje, ela está negociando essa verdade. Ela está perdendo o caráter. A igreja, muitas vezes, quando ela toma a forma do mundo, e quando ela deixa o mundo entrar dentro dela, ela começa a negar a verdade. A verdade começa a ser pluralista, plural. Por que ela começa a ser pluralista? Porque cada um tem a sua verdade. Ela começa a ser relativa. A verdade hoje, ela passou a ser relativa. Isso é pecado? Não, tem que ver se é pecado. Isso aqui é pecado? Eu acho que não é pecado. Então, por quê? Porque ela passou a ser relativa. E a verdade, ela passou, eu sou humanista. Porque o centro é a verdade do homem, não é a verdade de Deus. Eu quero que você entenda, meu querido, que nós precisamos ter um caráter. E esse caráter que nós temos não é o caráter da vida que você está vivendo, mas é a verdade de Deus que está sendo destacada. Porque a verdade de Deus é exatamente o que nos leva a entendermos o que é a eternidade e o que é inferno. E nós não compreendemos isso. Nós, às vezes, ficamos, muitas vezes, com as nossas certezas, com as nossas convicções, com as nossas razões, o nosso entendimento, e não buscamos, às vezes, o entendimento que as Escrituras nos ensina, que o Espírito Santo nos direciona. E é por isso que você vê crentes que estão dentro da igreja fracos, abandonando a fé, deixando a presença de Deus. Então, é por isso que você vê denominações fracas, cheias de pecado, aonde dentro delas acontece prostituições e mais prostituições e adultérios. Nunca se teve segundo casamento dentro da igreja igual tem hoje. Nunca se vê tanto divórcio como tem hoje. Nunca se teve tanta corrupção como tem hoje. Sabe por quê? Porque a igreja perdeu o caráter. A igreja, ela perdeu o caráter. E nós não podemos perder o caráter da verdade de Deus. Mas eu quero que você observe uma coisa aqui comigo, muito interessante, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, a igreja de Deus vive coluna e baluarte. A palavra baluarte é fundamento da verdade. E eu faço uma pergunta para você. Por que o apóstolo Paulo, ele não colocou o fundamento primeiro e depois as colunas? É uma coisa muito interessante que ele faz aqui. Porque dentro da lógica nossa, principalmente dentro da lógica da construção civil, o que é que se faz primeiro? Primeiro se faz os fundamentos, perfeito? E depois agora faz as colunas, e depois das colunas coloca-se exatamente o teto, coloca-se a laje, para que ela possa aguentar a estrutura que vai ser colocada. Mas por que ele colocou colunas primeiro e depois firmamento? Observe que o apóstolo Paulo agora está instruindo o pastor Timóteo. E nessa instrução, lembre comigo que o pastor Timóteo é pastor da igreja de Éfeso. E aonde Paulo também foi apóstolo da igreja de Éfeso. A primeira coisa que nós olhamos é que a cidade de Éfeso era uma cidade que ela tinha um grande índice de riqueza e comercial. E ela era a capital da Ásia Menor. Então ela influenciava as outras cidades que existiam ali, principalmente a nível do Vale do Rio Líquido, etc. Observe comigo uma coisa, que ali dentro da cidade de Éfeso tinha algumas arquiteturas bastante arquitetônicas e bastante volumosas, aquelas arquiteturas. Principalmente o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando nós falamos das 7 maravilhas do mundo antigo, nós falamos das 7 maravilhas do mundo hoje, como a Torre de Paris, na França, como a Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, como o Cristo Redentor, aqui no Brasil. Então, e como o Buda, a estátua de Buda, lá no Japão, na China. Então, você vê, são maravilhas do tempo de hoje, do tempo moderno. E o templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
E não tinha só o templo da deusa Diana, existia também um anfiteatro ali, a casa do imperador. Então eram exatamente construções arquitetônicas chamativas, que quando você chegavam à cidade de Éfeso, a primeira coisa que destacava é exatamente essas construções, principalmente da deusa Diana. Principalmente esse templo da deusa Diana se destacava, porque eram edifícios elevados aqui na cidade. O que Paulo está usando aqui é exatamente um ponto estratégico dentro dessa linguagem. Por que ele usa coluna primeiro? Por que a igreja é a coluna? Porque a igreja ela tem a grande missão. A igreja hoje ela é representante de Deus aqui na terra. É ela que representa o Senhor aqui na terra. Então lembre comigo, meu irmão. Quando você estiver na rua, quando você estiver em qualquer lugar, lembre, você está representando Deus como servo, como cristão. Então a igreja é uma grande representante de Deus aqui na terra. Então as colunas aqui é aquilo que ergue a verdade de Deus, para que quando o homem possa olhar, ele olha de cima e vê a verdade de Deus, que a igreja de Deus está destacando, que está elevando. A igreja ela eleva a verdade de Deus. Ela prega a verdade de Deus, ela fala da verdade de Deus, seja nas ruas, nos valados, seja nos países, seja onde que for, é ela que ergue a verdade de Deus. Ela que sobressai a verdade de Deus. E eu achei interessante no texto que diz assim, vai dizer assim, em João capítulo 3, vai dizer assim, se o Filho do Homem quando o Filho do Homem for levantado, muitos atrairei a mim. Muitos atrairei a mim. Observe que quando Jesus ele foi crucificado, houve estava escrito atrás dele, Rei dos Judeus, em 3 línguas, na grega, latim e hebraica. Hebraica, porque era exatamente do povo de Israel. Latim era exatamente uma linguagem romana, do povo romano ali. E o grego era universal. Então, quando o Filho do Homem foi levantado, o mundo inteiro soube que quem estava sendo crucificado era o Filho de Deus. Era o Deus vivo, era o Deus encarnado. E essa mensagem, quem tem que proclamar essa mensagem é a igreja. Ela que tem que levantar essa verdade para que o mundo inteiro possa ouvir que Jesus Cristo é Senhor. E exatamente está posto ali o fundamento. Por que o fundamento? Porque esse fundamento, diz a palavra, que é Cristo. Cristo é o fundamento posto e não há outro fundamento que possa ser colocado. E esse fundamento tem um objetivo, uma função, para exatamente sustentar essa verdade quando ela for pregada, meus queridos. Entenda isso. A igreja, ela precisa pregar a verdade de Cristo, porque o caráter da igreja é expor a verdade de Cristo. Mas o terceiro ponto aqui que eu quero tratar com vocês aqui, que é muito interessante, eu só quero ler um versículo com vocês aqui que diz assim, do segundo ponto, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, mas todos nós, com o rosto encoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, a imagem, como o Espírito do Senhor. Em Colossenses também, capítulo 3, em Efésios capítulo 4, verso 3, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, medida, estatura e plenitude de Cristo. Colossenses 3, 10, 11. E vos revestivos do novo homem, que se renova pelo pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou, onde não há grego nem judeu, mas Cristo em tudo, em todos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo é a nossa verdade. E essa é a característica da igreja. A verdade de Deus essa é a grande missão da igreja. Mas o terceiro ponto e o último ponto aqui vai falar exatamente sobre a constituição da igreja. E a constituição da igreja é algo muito interessante que está no verso de número 16, que diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade.
aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo e recebido acima da glória. A primeira coisa que nós temos que compreender nesse terceiro ponto é que a constituição da igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus é exatamente onde nós tiramos toda a constituição da igreja. A palavra de Deus é o fundamento constitucional da igreja. É de onde vem os mandamentos do Senhor, aonde que vem a lei do Senhor, aonde que vem a ética do Senhor, aonde que vem os ditames do Senhor. A palavra de Deus, ela tem que ser suprema. Há uma supremacia da palavra de Deus na igreja de Cristo. A palavra de Deus é a única coisa suficiente que nós precisamos. E não é toda palavra. Toda palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Ela é apta para instruir, para exortar e para trazer conhecimento e longanimidade. O que o apóstolo Paulo vai dizer apóstolo Paulo vai dizer para pastor Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, vai dizer assim: pregue a palavra de tempo a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Meus queridos, nós temos que entender que a palavra é instrução para nós. Tudo que nós precisamos está suficientemente na palavra de Deus. Se nós sairmos fora da palavra, nós deixamos de ser a igreja de Cristo. Se nós deixamos a palavra de Deus de lado, nós vamos exatamente entender que nós deixamos de ser igreja de Cristo, deixamos de perder tudo que nós precisamos ter. A palavra de Deus, ela tem que ser centralizada. Nós não podemos ser pessoas nércias em relação à palavra. A Bíblia vai dizer assim: o meu povo peca por falta de conhecimento. O que nós temos às vezes visto é uma igreja analfabeta, onde a constituição da vida dela não é a palavra de Deus, mas são os argumentos humanos. Mas nós estamos mais preocupados com retórica, filosofia, oratória, articulações verbais, do que com a palavra de Deus. É por isso que há um crescimento absurdo das heresias dentro das denominações. A igreja de Cristo, ela está sendo bombardeada por tantas heresias, pelos falsos profetas, pelos falsos lobos, vestidos de cordeiro, porque a sua fala é como um dragão. É por isso que a iniquidade ela cresce por falta de conhecimento. O apóstolo Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. É conhecer a Cristo através da sua palavra. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós temos a palavra, às vezes, no nosso coração, como diz Davi, no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meus irmãos, nós começamos a entender, nós começamos a nos fortalecer e vencermos as obras do diabo. Observe o que o Paulo vai dizer assim. Paulo vai dizer assim, em Romanos capítulo 17, Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. João 17, 17 vai dizer: santificar-nos na verdade, a minha palavra é a verdade. Se nós queremos extrair a verdade de Deus, se nós queremos entender que Jesus Cristo é suficiente para nós, que a nossa necessidade é o nosso subsídio, nós precisamos ler a palavra. O que tem de crente preguiçoso hoje, que não gosta da palavra, que não lê as escrituras, que não tem conhecimento e que estão sendo abatidos. Porque se nós não conhecemos as escrituras, meus irmãos, nós vamos ficar a mercê. Nós vamos ficar a mercê. Aí Satanás, ele vai fazer uma arruaça na nossa vida. Porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes. E ela penetra entre as juntas e medulas, entre a alma e o espírito. E é ela que é apta para ver as intenções dos corações. Em Hebreus capítulo 4, verso 12. Então, porque ela é viva e eficaz, meu querido. Ela é viva. Ela penetra de uma forma extraordinária. Ela é eficaz para operar. Só que a igreja hoje é analfabeta em relação às escrituras.
E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela é suficiente para a nossa vida. Ela é suficiente para a nossa vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, vai dizer assim: e eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e o partir do pão, e à oração. Olha para você ver o índice da igreja primitiva. Ele se dedicava ao ensino da palavra. Ele, depois do partir do pão, a comunhão e as orações. Mas a palavra de Deus era o grande índice de tudo. A palavra de Deus, ela é tão viva que a primeira pregação de Pedro converteu 5.000 almas, 3.000 almas, a segunda 8.000 almas, porque ela era eficaz. A palavra de Deus, ela exatamente é aquilo que ressuscita a vida da igreja. A igreja de hoje, moderna, a igreja de hoje, contemporânea, ela está sendo abatida. E por que ela está sendo abatida? Porque ela não tem conhecimento das Escrituras. Observe aqui o que ele vai dizer aqui no verso 16. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Se é mistério, é algo que não era conhecido. E agora passou a ser conhecido. Passou a ser revelado. Passou a ser mostrado. Exatamente o grande mistério da piedade. Em conhecermos a palavra, em que sentido, em que propósito? Primeiro ponto, aonde Jesus Cristo se manifestou em carne. Então, em conhecermos a encarnação de Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Deus encarnado. Segundo, e foi justificado pelo Espírito, visto pelos anjos. E por que visto pelos anjos? É a evidência, o testemunho que verdadeiramente Cristo estava entre nós. Segundo, foi pregado entre os gentios. Foi levado a palavra de Deus entre os gentios. Agora. E ele foi levado entre os gentios e pregado ao todo mundo, pregar o evangelho sobre a toda criatura. Crido no mundo e recebido na glória. Meus irmãos, o que está nos ensinando aqui é que a palavra de Deus é algo primordial para a igreja. E a igreja está abandonando ela. Meus irmãos, que nós possamos nos focar na palavra de Deus. Que a palavra de Deus venha a ser algo suficiente para a nossa vida. Que a palavra de Deus venha a ser algo que nós necessitamos e que nós precisamos sempre. Porque se nós abandonarmos a palavra de Deus, nós não seremos igreja de Cristo. Se nós abandonarmos a palavra de Deus, nós não seremos a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tiago, tem que voltar, amor. Aperta não voltar. Voltar. Isso, agora vai.